Pix, novo meio de pagamento criado pelo Banco Central, já está em pleno funcionamento. Ônibus híbridos podem se tornar meio de transporte mais eficientes nas grandes metrópoles. Falando em meio de transporte sustentável, cada vez mais patinetes são usados por brasileiros. Diante da crise econômica gerada pela pandemia, o trabalhador cada vez mais troca restaurantes pelas marmitas. Caminhoneiro que trabalha desde criança precisa da ajuda da comunidade para sobreviver. E ainda, criminosos aproveitam o descuido de quem vai viajar para arrombar residências de quem está de férias. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, aniversário de 141 anos de Criciúma. Para você que sintoniza a programação da TV Primavera, boa tarde. O Pix, novo meio de pagamentos criado pelo Banco Central, já está em operação plena, após passar 2 semanas em testes com funcionamento limitado por volumes e também horários. O Pix é o novo sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central para baixar custos e tornar os pagamentos mais rápidos. Agora, as transferências bancárias levarão apenas alguns segundos. As principais vantagens do Pix para os consumidores serão conseguir fazer as transações de forma mais rápida, então suas compras, transferências, de alguma forma serão mais fáceis de fazer, porque serão rápidas e imediatas, e também outras vantagens relacionadas a custos, porque hoje as transferências TED, DOC, no geral, os bancos cobram, e via Pix, além de ser mais rápido, não vai ter esse custo para o usuário. E quando você tiver alguma operação que envolva custo, vai ser muito menor do que hoje os bancos cobram dos seus usuários. O novo sistema de pagamentos já começou com 71 milhões de cadastros, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Com o Pix, o Banco Central promete transações muito mais rápidas que estarão disponíveis todos os dias da semana, durante 24 horas, inclusive nos feriados. O Pix não vai impactar apenas as pessoas físicas, como também beneficiar as empresas que se cadastrarem. Os lojistas devem ganhar mais agilidade, seja nas compras realizadas com transferências bancárias ou em compras feitas pelo cartão de débito, por exemplo. Claro que além da rapidez, né, da transferência dos valores, hoje você mandar uma TED ou um DOC, chega a levar até 2, 3 dias. E se for no final de semana, você tem que aguardar até segunda-feira para confirmar se o dinheiro caiu na sua conta de fato. O Pix acabou isso. O Pix agora são 24 horas, incluindo finais de semana. Você pode fazer uma transferência a qualquer momento, de banco para banco, ou de banco para outro estabelecimento. O mais importante é o custo. Hoje o lojista paga no cartão de débito, você entra numa loja, faz uma compra e pede para passar no débito. O dinheiro sai da sua conta e vai para a conta do fornecedor, do lojista, no dia seguinte. Quer dizer, saiu da sua conta e sai na hora. Na hora que você passa o cartão de débito, se você entrar no seu extrato, você vê que o dinheiro já saiu da sua conta. Só que ele demora 24 horas, até 24 horas, para cair na conta do lojista. E além disso, o lojista paga uma taxa de cartão de crédito que pode ser até de 4%. Dependendo da negociação, o lojista paga até 4% para ter acesso ao dinheiro que saiu na sua conta e em 24 horas vai estar na conta dele. Agora você imagina, a Selic está 2% ao ano. Como é que você paga até 4% para fazer uma transferência do seu dinheiro que está na sua conta para a conta do lojista? Realmente é um custo absurdo. E com certeza eu acredito que num curto tempo de espaço nós teremos produtos mais baratos. Mas como toda novidade gera dúvida, muitos empresários ainda não sabem exatamente como o Pix vai funcionar na prática. Como esse comerciante, por exemplo, que vende tanto no atacado quanto no varejo e não sabe se a ferramenta vai se aplicar
nesses 2 canais de vendas. Aqui a gente tem 2 canais de venda, tanto varejo quanto atacado, e a gente está entendendo que pro atacado, que é um canal de vendas que usa mais a TED ad hoc, vai ter um facilitador onde não vai ser cobrado taxa ou ela vai ser menor do que é hoje. Então, assim, para o consumidor final, a gente ainda não entendeu qual que é a grande jogada para a substituição do cartão de crédito ou débito. Até agora nenhum cliente que veio aqui pediu para usar o Pix. O Banco Central esclarece que, assim como as pessoas físicas, os lojistas só têm a ganhar com essa nova ferramenta. Você colocar uma tubulação comum para o pagamento no varejo, de modo que você faça um desenvolvimento só, que valha para qualquer banco, é garantir que a regra seja pró-competitiva. A gente espera, e o mercado, a competição, esse mecanismo fascinante de criação de valor, que acesso a insumo barato, mais competição vai fazer com que os serviços sejam baratos e de qualidade. Ainda de acordo com o Banco Central, o Pix não para por aí. Outros serviços devem ser implantados já no próximo ano. O Pix deverá permitir saques em lojas e supermercados. Então o cashback vai ser muito importante, primeiro porque ele facilita, depois ele diminui o custo. A gente vai ter desenvolvimentos futuros do Pix que nós não sabemos hoje, que vai depender muito da demanda das pessoas. A tecnologia é uma evolução digital que vai se moldando. Ao longo do tempo a gente vai pode entender que existe demanda por um serviço A ou B, ou uma funcionalidade diferente, que vai atender uma classe diferente, que vai incluir mais pessoas ainda no sistema, e a gente vai agir, obviamente, na forma mais rápida possível, com toda a segurança, para atender essa demanda. Para evitar golpes, o Banco Central recomenda que o usuário realize o cadastramento de chaves apenas por meio das plataformas das instituições e realizem as operações por meio delas. As opções por transportes com energia sustentável aumentam a cada dia no Brasil, que aos poucos começa a aderir às tecnologias que possam viabilizar veículos ecologicamente mais amigáveis. A fabricante Eletra, pioneira no desenvolvimento de tração elétrica no Brasil, anunciou o lançamento de um modelo elétrico com tecnologia 100% nacional, fruto de um financiamento da agência Desenvolve São Paulo. São quase 66 milhões de veículos no Brasil e o estado de São Paulo possui a maior frota circulante, com quase 20 milhões de veículos. Entre eles estão quase 15 mil ônibus que circulam todos os dias, emitindo gases poluentes na atmosfera. Quem vive aqui sente o efeito disso na pele. Um transporte público que funcione bem equivale a uma qualidade de vida alta. Que polua menos, melhor ainda. Poluição zero, se possível. Quanto menos, melhor. Os ônibus e caminhões são responsáveis pela emissão de 47% da fuligem causada pelo trânsito de São Paulo, além de outras substâncias prejudiciais à saúde. Um dos desafios das grandes cidades não é só oferecer um transporte público com mais qualidade para os usuários, mas também veículos mais sustentáveis. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, uma lei sancionada no ano passado determina que a frota de ônibus emita 50% a menos de dióxido de carbono nos próximos 10 anos. Já nos próximos 20 anos, a emissão de gases poluentes precisa ser zerada. Esse ônibus aqui, por exemplo, no modo elétrico, não emite nenhum gás que polui o meio ambiente. O ônibus é inovador e tem tecnologia 100% brasileira. Ele traz a solução para a emissão zero nas cidades. É híbrido com 2 fontes de energia. Ele tem um banco de baterias e um grupo motogerador. Por isso que a gente chama tecnologia híbrida. E ele também tem uma grande novidade. Ele, além de ser híbrido, ele é um híbrido dual, né? O que quer dizer o dual? O dual quer dizer que você tem regiões onde você quer emissão zero, ok? Ele vem como híbrido com baixa emissão. Quando chega naquela região, pelo próprio GPS do ônibus, ele desliga o grupo motogerador e passa a operar no modo elétrico puro. Então é uma tecnologia muito inovadora, muito flexível, né, que atende várias condições de baixa emissão ou emissão zero nas cidades. Ieda faz parte da empresa que desenvolveu esse projeto. No modo híbrido, ele tem uma redução perto de 30% de consumo de diesel, portanto 30% de CO2 e 95% de material particulado, que já é uma condição
muito boa, né, para os centros urbanos. Quando ele entra no modo elétrico, aí a emissão é zero. O ônibus elétrico híbrido só saiu do papel graças ao incentivo da Agência de Desenvolvimento Paulista, que financia projetos que promovem a inovação e a sustentabilidade no estado de São Paulo. Esse tipo de veículo elétrico para transporte público tem sido uma tendência no mundo, principalmente nos grandes centros. E como a empresa em questão ela tem uma grande experiência em transporte público, nós acreditamos ser um projeto importante e mesmo porque traria uma tecnologia 100% nacional. Um modelo parecido já foi desenvolvido em outras partes do mundo. Em Shenzhen, na China, por exemplo, toda a frota de ônibus foi trocada em 10 anos por veículos elétricos, o que limpou o ar da cidade. O ônibus híbrido elétrico de São Paulo está em fase de testes e em dezembro desse ano já deve circular pela região metropolitana. São os primeiros passos para um ar mais limpo e puro na cidade mais poluída do país. A busca por novas tecnologias ela é relevante para que aquela pessoa que está ali dentro do seu carro, no transporte individual, ele opte pelo sistema de transporte coletivo, né? Veículos com tecnologia híbrida, no caso, né? Da bateria. Então é interessante. A seguir, falando em meio de transporte sustentável, cada vez mais patinetes são usados por brasileiros. Se você mora em uma das metrópoles do Brasil, já deve ter visto um patinete elétrico verde ou amarelo espalhado pelas ruas, ou quem sabe uma bike amarelinha jogada por aí. É bom ir se acostumando, cada vez mais estes serão os meios de transportes do futuro. O que para muitos era uma moda passageira, no ano passado virou uma opção de transporte. São as patinetes elétricas, que vêm sendo usadas como meio de locomoção em grandes cidades. Os patinetes, eles são responsáveis por uma parcela da micromobilidade. Ou seja, eles ajudam os deslocamentos num raio por volta de 1.000 metros a 1.800 metros do ponto de interesse. É uma distância que a maioria das pessoas estaria disposta a andar, pelo menos até 1.000 metros, 1 quilômetro, que daria 15 minutos a pé, mais ou menos, uma velocidade normal. E você teria a opção de usar o patinete para facilitar o seu deslocamento. Segundo dados de uma empresa de transportes compartilhados, o segmento cresce em média 13% ao mês. Em algumas cidades, até já superam a quantidade de bicicletas e chegam a percorrer mais de 11 mil quilômetros diariamente nos grandes centros. A gente tem uma pesquisa também feita com os usuários e mostra que mais de 40% deles utilizam para trabalho e estudo. E fazem conexão com o transporte coletivo. Então, acho que ficou bem evidente que é usado sim para as viagens diárias, está servindo para a mobilidade na cidade de São Paulo. No vai e vem das ciclovias, patinetes e bicicletas já dividem o mesmo espaço. Uma opção a mais para quem prefere deixar o carro na garagem e fugir do trânsito. O patinete eu acho muito interessante porque você consegue pegar ele em qualquer lugar e deixar em qualquer lugar. Essa facilidade é enorme, né? A bicicleta, por exemplo, você tem que deixar em pontos específicos. Eu acho isso bem ruim. Aprender a dirigir já não é mais a prioridade para quem completa 18 anos. De acordo com o Detran de São Paulo, o número de emissões da primeira carteira de motorista apresenta uma queda consecutiva. De 2014 para 2018, quase 1 milhão de pessoas deixaram de ter interesse em tirar a CNH. A geração Y agora, os millennials, como a gente fala, eles têm outras opções. Então os deslocamentos podem ser feitos por um aplicativo,
As pessoas preferem gastar o dinheiro delas viajando, conhecendo outros lugares. E realmente o uso do carro tem caído. Muita gente que pode até ter tirado a CNH, mas não tem experiência de dirigir, acaba não dirigindo, porque fica difícil, porque o trânsito de São Paulo é um trânsito difícil. Então, com essas novas, a tecnologia tem mudado o comportamento dessas gerações que estão chegando agora na maioridade. Concentrada em áreas mais específicas, as patinetes têm o aluguel mais caro que o da bicicleta e até mesmo no valor de corridas de carros de aplicativos. São R$ 3,00 para desbloquear e 50 centavos por cada minuto usado. Um valor que pesa mais entre as outras opções para se locomover. Hoje eu uso as bikes que ficam aqui espalhadas por São Paulo, no caso, né? Já usou alguma vez patinete? Não, patinete não. Por quê? Mais por uma questão de valor. Como eu trabalho com a bicicleta, eu prefiro fica mais barato para mim, no caso, né? Mais viável para mim utilizar a bicicleta mesmo. Vale lembrar que a patinete ajuda na mobilidade, mas não substitui os transportes públicos. Ela minimiza trajetos mais curtos que poderiam ser feitos a pé. Se a pessoa vai tomar o transporte coletivo para ir a um determinado local, o fato de haver ou não patinete não vai alterar a decisão dessa pessoa consideravelmente. A pessoa está disposta a andar até 15 minutos a pé, certo? Se tiver patinete, é um bônus. Ele pega o patinete, se tiver a infraestrutura correta, é um bônus, ele vai pegar isso aí. Diante da crise econômica, comer em restaurante virou quase que um momento de luxo para o brasileiro. No dia a dia, muitos optam pela tradicional marmita feita em casa mesmo. E por conta dessa mudança no comportamento do público, alguns comerciantes decidiram se adaptar para ganhar de volta essa clientela. Eles esquentam a marmita que o cliente traz de casa no micro-ondas da empresa deles. 2 minutinhos e pronto. Comida caseira e quentinha. O que você trouxe aí? Tem lentilha, cenoura, berinjela, couve e ovo. Saudável? Temperinho de casa? Sim, sim. Levar comida de casa pro trabalho não é novidade, mas as marmitas renderam mais um bom negócio. A Alessandra montou esse espaço na zona sul de São Paulo para esquentar as marmitas do pessoal que prefere a comidinha de casa. A gente tinha um espaço vago que eu montei uma bomboniere, né? A gente pôs prateleiras, doces, né? Tinha um micro-ondas onde a gente deixava para esquentar alguns salgados. E assim a gente começou bem, porque aqui na região, como tem muita restaurante, o pessoal gosta de comer uma coisinha depois, né? Só que não teve um dia, um rapaz passou e viu o micro e pediu para esquentar a marmita. Eu falei, pode, né? Mas ele falou, não, eu quero esquentar todos os dias, eu e mais alguns amigos. Eu falei, mas eu não tenho nem espaço para isso, né? Só tenho uma mesinha. Ele falou, não, pode ser. Aí começaram a vir esses 5 rapazes, mais ou menos. Aí veio mais 2, mais 1, eu sei que já tinha umas 8 pessoas numa mesinha pequena. A Alessandra teve que ampliar a bomboniere, que até mudou de nome. As prateleiras com os doces deram lugar a mesas e cadeiras. A garagem virou um salão e mesmo assim não deu conta do tanto de gente. A empreendedora construiu mais um andar na casa para conseguir atender a clientela. Hoje em dia o espaço recebe em média 300 pessoas por dia. Os clientes pagam R$ 2,00 para esquentar a comida no micro-ondas. A Alessandra ainda fatura com as bebidas e sobremesas que ela vende no local. Além do pessoal vir usar o micro, a gente oferece sucos, refrigerantes, água, sobremesa, saladas, para que às vezes a pessoa só traz a marmita, às vezes quer comer uma salada crua, a gente vende, quer comer um docinho, uma sobremesa, a gente também tem. E eles gostam também, porque fica tudo aqui. Depois daqui, eles voltam pro trabalho. E o faturamento, como é que é? Bom? Foi, aumentou bastante, assim, pra gente. Não só pelo fato da esquentada, como as outras coisas, aumentou uns 40% da minha renda fazendo esse trabalho. A Alessandra viu uma boa oportunidade de negócio quando percebeu que as pessoas estão comendo menos fora de casa. O número de moradores da cidade de São Paulo que tem o hábito de comer em restaurantes caiu 6% em relação ao ano passado. Trazer marmita de casa, além de ser mais saudável, não
pesa tanto no bolso. Aqui é uma região muito cara, né? Então, se você come, você não bebe. Né? Então eu trazendo a minha comida mais saudável e eu posso beber. Economiza um dinheirinho. Economiza um dinheirinho. Um levantamento feito em 51 cidades brasileiras mostra que almoçar em restaurantes compromete até 30% da nossa renda. Levar marmita de casa pode render uma economia de até R$800 por mês. O saco de arroz que você compra, no final das contas, é quase o preço de uma porção de arroz que você tem no seu restaurante. Acho que essa recuperação lenta que a gente tem tido da economia, ele está reeducando o consumidor brasileiro. E além de economizar, tem gente que não troca o temperinho de casa por nada. Posso escolher o que comer na hora, o que eu tô com vontade. Quem que faz? Quem faz? Minha mãe. A seguir, caminhoneiro que trabalha desde criança precisa da ajuda da comunidade para sobreviver. Atenção você que vai viajar na temporada de verão. É bom pensar bem na segurança de sua casa. Criminosos estão atentos a residências vazias nesta época em que muita gente vai passear. Este homem, de 37 anos, foi preso em Dourados, acusado de tentativa de furto. A moradora de uma casa no Jardim Paulista alega que ele invadiu a residência enquanto ela dormia. O caso foi há pouco mais de uma semana. O crime é bastante comum nesta época do ano, especialmente em casas vazias. É neste período de festas de fim de ano e viagens de férias que os criminosos aproveitam para praticar mais furtos às residências. No final do ano, naturalmente, as pessoas consomem mais álcool, mais drogas. Tanto a droga quanto o álcool, na verdade, potencializam o crime, né? Deixa a pessoa ali com mais coragem, tira o medo da prática criminosa. Então, assim, com certeza isso potencializa esse tipo de ação, o efeito de álcool e de droga. E você que planeja viajar, precisa seguir algumas recomendações para colaborar com a segurança da sua casa. Como avisar amigos e vizinhos de confiança, por exemplo. As orientações são da Polícia Militar. Outra providência também interessante é não deixar as luzes acesas. Isso aí certamente vai surtir um efeito contrário, né? Vai ficar evidente que os moradores estão ausentes, não deixar acumular correspondência, pedir para alguém, né, se for o caso, recolher, não postar em rede social, né, durante a viagem, deixa para fazer isso depois, sem problema nenhum, que a rede social pode, né, ser um indicativo também de que aqueles moradores estão ausentes. E sempre que possível, né, ter equipamentos de segurança, tais como cerca elétrica, sistema de monitoramento, né, de câmeras. Então, isso aí também, com certeza, vai ajudar a inibir essa prática criminosa, né, o furto. Além disso, é interessante ter alguém para cuidar da área externa da casa, fazendo parecer que o dono esteja por lá. A ideia é de que a casa esteja numa aparente normalidade, né, que pareça que o morador está ali. Então essas medidas são importantes sim, se puder, né, manter alguém para fazer a limpeza, para não deixar acumular, como a gente falou, a correspondência, enfim, para se manter um clima de normalidade, né, que ele vai tornar essa casa menos vulnerável à ação de criminosos. Agora a gente vai mostrar o drama de um ex-caminhoneiro que começou a trabalhar desde criança, mas que hoje depende totalmente da solidariedade de pessoas que o conheceram no passado. O seu Luiz trabalhava como caminhoneiro de frutas e tinha muitos clientes, porque sempre teve bastante força. Eu carregava 750 quilos no braço, no Ceasa ali. Eu carregava. E coisa que poucas pessoas que trabalham aí no Ceasa até hoje não carregavam o que eu carregava nos braços. Eu puxava 750 quilos no braço, no carrinho. Mas há 6 anos teve problema do coração e diabetes. Doente, ele teve de vir embora do Mato Grosso para Campo Grande. Em seguida, a mãe dele teve câncer.
As forças e as economias se foram. Inclusive a casa onde eles moravam teve de ser vendida. Pela situação que a mãe dele vivia, não tinha dinheiro para comprar remédio, né? Ele teve de vender a casa, né? Por quê? Porque não tinha de onde tirar. Depois disso, a saúde dele ficou bastante debilitada. Hoje, aos 58 anos, ele pesa cerca de 50 quilos. Ixi, eu pesava 100 quilos. Desempregado e sem conseguir aposentadoria ou qualquer benefício, ele está vivendo de favor nesta moradia improvisada. O Ademar é amigo de longa data e vem sempre ajudar o Luiz. Passa por uma depressão muito grande, né? Uma depressão por falta de alimento, por falta de coisa de em casa, né? Falta roupa, falta alimento para ele. Luiz sofre com muitas dores, mas não tem dinheiro para comprar remédios. Roupas ele também não tem. A última refeição foi trazida pelo amigo. Para quem começou a trabalhar ainda criança, viveu uma vida de serviço e utilidade, é muito difícil pedir ajuda. Emocionado, Luiz explica que não tem opção e, por isso, conta com a solidariedade. Se eu tivesse condições de trabalhar, eles vão estar sabendo, eles vão estar olhando. Eu não estava pedindo, que eu nunca pedi nada. Eu sempre trabalhei, sempre eu lutei, desde os meus 9 anos eu lutei. Comecei muito cedo, né? Minha mãe ficou sozinha e eu fui companheiro dela, é minha companheira. Então hoje eu estou passando por isso aí, mas nunca pedi. Ele não está ganhando nada do governo, né? Não ganha, não tem aposentadoria, não é aposentado, não tem a LOA, não tem nada, ele só vive de ajuda. E o informe região deste feriado municipal, aniversário de 141 anos de Criciúma, fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.